Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é mais um vídeo da nossa série de World Building, Universo, Planos e Fugas, onde eu vou dando forma aos pouquinhos aqui a um mundo ficcional, através de textos, mapas, ilustrações. E hoje é dia de dar prosseguimento a esse desenho aqui que eu comecei no episódio passado, né? Eu tenho só o esboço por enquanto. Estou criando aqui um personagem e uma situação, não sei ainda muito bem para onde vai, né, o trabalho. Eu não tenho ideia ainda de quem ele é ou o que ele está fazendo. Eu fiz detalhes, não detalhes, eu fiz sugestões, né, de elementos bem genéricos aqui. E hoje sim é o dia de detalhar um pouquinho mais. Então vamos ver para onde a gente vai com a nossa ilustração. Eu tenho várias abordagens aqui para dar prosseguimento, né? Eu poderia tentar uma line art, né, contornar para fazer né, as formas mais definidas. Mas eu acho que dessa vez eu vou tentar só com valores tonais mesmo. Eu vou criar uma paleta de cores e vou tentar definir o desenho através de tons mesmo, sem usar contorno. Mais ou menos como eu fiz na ilustração do bardo, né? Deixa eu só ampliar aqui o meu papel. Eu deixo um pedacinho aqui para fazer minha paleta de cores. Eu gosto de trabalhar assim. E existem várias formas da gente conseguir uma paleta de cores, né? Eu vou aqui fazer uma coisa que eu uso pouco, que é tirar uma paleta de cores de uma foto, né? Porque eu já tenho as tonalidades bem definidas e a partir dali eu começo a criar variações. Então vou botar aqui interior, escrever direitinho, interior de um navio. Então, um navio antigo. É mais ou menos essa ideia que eu tenho, né? Que vai ser um navio antigo ali. Vamos ver se eu acho uma imagem que tenha tonalidades interessantes. E eu vou usar os tons dessa imagem para compor minha paleta de cor. Eu quero... Essa aqui é uma boa candidata porque ela tem um brilho, né? Eu quero tons de madeira, né? De repente tons de vinho e brilho, né? Porque vai ter uma fonte de luz bem intensa ali do lado do personagem, né? Na parede. Aquela é uma boa. Essa aqui é interessante também. É mais interessante ainda porque eu tenho os tons avermelhados aqui. Eu gosto de tirar de uma foto só, porque esse problema já está resolvido, né? Porque uma das dificuldades quando a gente cria uma paleta de cores é os tons ficarem meio desconexos. E assim, você tirando tudo do mesmo lugar, eles vão harmonizar bem. Não que a gente não possa incluir tons novos, obviamente, mas esse é um truque para facilitar esse início, né? Então deixa eu colar ela lá e ver se funciona. Então o que que eu faço? Eu agora vou nessa imagem aqui e vou pixelar ela. Porque aí eu reduzo, né, esses tons e eu consigo uma paleta. Simples assim. Quanto menores forem os pixels, mais tonalidades, mais variações eu vou tendo. Assim está interessante. E aí, primeiro eu vou tentar aplicar de uma maneira bem geral algumas tonalidades atrás do meu rascunho, né? Vou criar uma camada atrás do meu rascunho. Para já começar a ter uma noção, né, de qual vai ser a luminosidade, a atmosfera do meu desenho. Vou pegar aqui um aerógrafo. Pouca opacidade por enquanto. Aumentar um pouquinho o tamanho. E aí agora eu vou distribuir aqui os tons. Vou começar a ter uma base sobre a qual depois eu vou trabalhar. Vou pegar um tom médio aqui. Esse aqui é interessante.
Claro que tudo parte do geral e depois vai para o detalhe, né? Para mim, pelo menos, é assim que eu entendo o desenho. Não só o desenho, né? O texto. A arte em si, para mim, funciona assim. Você começa de longe, no geral, e depois é que você vai se detendo nos detalhes. Então aqui eu tenho um tom base. Vou pegar uma coisa mais clarinha um pouquinho. Acho que assim tá bom. O que vem ainda, qual vai ser a roupa do personagem, né? O que ele vai estar usando. Para contrastar, eu poder ouvir aqui uns tons de violeta, de vermelho. De repente ele pode ter cores mais vistosas e o ambiente em si ficar com cores amadeiradas, né? Tons de marrom. Aqui eu, de repente, eu não sei o que vai ser ainda, se vai ser uma janela, se vai ser um equipamento eletrônico, mas com certeza vai ser uma fonte de luz ali. Vamos pegar um tom aqui, mais... Aí, tem um tom de violeta aqui. E a gente... Como eu falei, por enquanto é só mesmo para separar os elementos, né? Assim funciona. Eu tô botando a sombra do lado errado, na verdade a sombra é aqui. Porque o lado de lá ele tá bem iluminado por esse elemento aqui. E é claro que essa marcação aqui não é definitiva, é só para experimentar como é que vai ser a tonalidade. Que a imagem vai ficar, os tons vão ficar mais intensos que isso. Então essa vai ser a cor base do personagem. Eu não sei se eu estou satisfeito com a pose dele. Isso é uma coisa que sempre dá para rever. Digitalmente sempre dá para rever, né? Quando é uma arte tradicional já não dá. Se eu estiver fazendo no papel, né, o que está feito tem um limite até onde você pode modificar, né? E dependendo da técnica que você está usando também, do material. Se for em tela, você até consegue modificar, mas aí tem questão de esperar secar e tudo mais. A arte digital é mais fácil por causa disso. Então vamos dizer que ele esteja aqui banhado por essa luminosidade que vem daqui. Não sei se está dando para ouvir, mas está chovendo bem hoje. É uma manhã chuvosa. E que bom que nessa manhã chuvosa eu posso ficar aqui, trabalhando no meus desenhos. Então vamos botar um tom aqui também. Eu não gosto de deixar nada branco, em princípio. E separar o branco para os pontos da imagem onde realmente está acontecendo um brilho ali. É um reflexo bem grande, porque a realidade é assim, né? A gente quando fica desenhando no papel, a gente tem o costume de deixar muita parte branca. Não é assim que funciona. Beleza, vamos pegar um tom um pouquinho mais fechado agora para trabalhar as sombras. Então, a gente tem luz ali. Conforme eu já defini a fonte de luz e sombra, fica mais fácil da gente completar, né, as tonalidades da composição. Quando a gente tem uma fonte de luz única, assim, muito evidente, isso tem prós e contras, né? Tem essa vantagem da gente conseguir definir bem as tonalidades. Mas, por outro lado, qualquer engano que você faça assim, com relação à distribuição de luz e sombra fica muito aparente, porque
o observador está vendo de onde está vindo a luz, né? E aí, se você se engana com alguma coisa, fica mais difícil de você. Fica mais difícil de. Fica mais fácil de quem olhar seu desenho perceber o erro, né? Se é uma fonte de luz que não está aparecendo no desenho, já você fica na dúvida. Bom, vou intensificar um pouquinho mais a sombra aqui. Daqui a pouco eu começo a dar um zoom, trabalhar melhor os elementos, né? Quando você não tem contorno, a separação de um elemento para o outro vai justamente dos valores tonais. Diferença de tom, claridade, né, escuro. Você não vai fazer tudo no mesmo tom ou tudo no mesmo matiz, né? A mesma intensidade, porque você não identifica uma coisa da outra. Você não consegue distinguir uma coisa da outra. Simplesmente porque não tem contorno. E quando você tem contorno, já é outra história. Deixa eu botar um pouquinho de sombra aqui em volta. Eu ainda quero botar mais detalhes e mais elementos no nosso desenho. Porque não vai ser um navio tradicional. Vamos dizer assim, vai ser uma coisa meio steampunk, meio sem época definida. Porque tem lugares do nosso mundo que são assim, né? Que são antigos, mas tem tecnologia também. Barrilzinho aqui. Vou deixar os dois mais ou menos da mesma cor, só para facilitar a composição. Eu ainda não sei o que vai dentro dessa caixa. Eu gosto que toda imagem conte uma história, né? Principalmente se eu estou fazendo, claro, como um exercício também de criatividade e de técnica, mas também como uma forma de incrementar o nosso mundo, né? Um exercício de world building. Então eu gosto que todas essas ilustrações contem uma história. E eu acho que nesse desenho aqui a história vai ser contada principalmente por essa caixa, né? O que pode ter nessa caixa? E é claro, o nosso personagem está enfrentando um drama aqui que é tipo uma viga que se partiu e ele está tentando segurar. Bom, agora que eu já cobri a imagem, eu já posso começar a ampliar e detalhar um pouquinho. Daqui a pouco eu tiro esse esboço, eu vou esmaecendo ele aos pouquinhos, depois eu tiro essa camada do esboço e fico só realmente com os valores tonais, né? Então vamos detalhar um pouquinho mais. Começar por ele. Trabalhar primeiro o nosso personagem, voltar para aquele tom de... É um magenta quase, né? Vamos começar a definir ele um pouquinho melhor. Agora a gente aumenta a opacidade. As roupas deles são, eu acho que vão ser amarrotadas, puídas. E lembrando que esse personagem vai ser associado de alguma maneira com o Bardo, né? Foi o último desenho que eu fiz, o último personagem que eu criei em ilustração. Eu quero que os dois façam parte da mesma história. Eu ainda não sei como. Depois eu quero fazer uma sessão, um brainstormzinho, né? Para pensar na premissa da história deles. Que de repente eles não precisam nem ser aliados, né? Eles podem ser antagonistas de alguma forma. Eles podem estar se opondo em busca de um mesmo objetivo. Então, aqui eu estou só
acompanhando alguns traços que eu sugeri no contorno, nosso esboço. Depois eu vou fazer uma diferenciação nas roupas, porque ele está com uma blusa clara por baixo e esse colete que vai ser mais escuro por cima. Então, de repente o colete pode ser mais uma tonalidade mais avermelhada e a roupa puxando mais para o rosa. A gente tem um vermelho aqui. Vamos ver esse aqui, isso fica interessante. Mas não tem problema manter uma cor base, né? Porque como eles estão na mesma atmosfera, né? Como as roupas estão na mesma atmosfera, estão banhadas pela mesma luz. Um vermelho bem vivo. Isso pode ser o vermelho da boina também. Depois que eu tiver já bem marcadinho as formas, né, que eu tiver bem marcadinhas as formas do desenho, aí eu vou me livrando aos pouquinhos do esboço. Daqui a pouco eu vou dar uma apagadinha nele só para poder detalhar melhor aqui. Nosso chapéu, meio boina, meio chapéu, não sei muito bem. Vinho também. Deixa eu tirar aqui um pouquinho da opacidade. Isso. Começar a brincar com as sombras, né, que ajudam muito a definir o personagem. E agora eu saio do aerógrafo também. Vou pegar um pincel que vai me ajudar mais a detalhar. Vou escolher uma coisa aqui que seja mais definida. Por enquanto tá bom. Fazer as sombras no amarronzado. Depois eu venho intensificando alguns pontos. Por enquanto vou deixar o cabelo nesse mesmo tom. Ele vai ter cabelo escuro. Nosso bardo tem cabelo claro e ele vai ter cabelo escuro. Vou tentar trabalhar com os opostos. Já pensando numa história dos dois. Tem um cabelinho aqui saindo da boina. Só marcar o cabelo, depois eu detalho os fios, né? E a boina tem essa divisão aqui, chapeuzinho, né, que é onde ele dobra. Para cá. O lado de cá a gente já pode pegar esse brilho aqui, porque é o lado iluminado. Já vamos marcar aqui onde termina o rosto dele. E onde ele vai se diferenciar do fundo, né? Então, no esboço eu fiz a sombra errada, né? A sombra no caso é do lado de lá. Então aqui a luz, que eu também não sabia para onde que ela ia ser, onde teria a nossa fonte de luz.
Então, por enquanto agora vai virar uma bagunça. Mas é assim mesmo. Expressão bem carregada. Acho que é um personagem mais velho. Vou roubar essa sombra aqui mesmo, só para eu continuar marcando. Depois eu venho com as tonalidades certas. Essa está muito clara. Vamos pegar um próximo do preto mesmo. Esse tá bom. Não ficou tão escuro quanto eu pensava, não. Por hora tá legal. Então a sombra é aqui, né, do lado de lá. Tem mais rugas no nariz. O nariz está mergulhado em sombra desse lado. A boca no lado de cá também. E o bigode, ele só vai ter bigode, né? Esse lado escuro e aqui por baixo. A gente determina o desenho. E é claro que os pelos fazem sombra uns nos outros. Então ele não vai ser branco claro totalmente. É diferente da pele. Luz e sombra em pelos e cabelos funcionam diferente. Então aqui a gente tem mais sombra. E aí aos pouquinhos as facetas do personagem, os ângulos dele, né, as formas vão aparecendo. Só pensando onde tem luz, onde tem sombra. Claro que isso aqui é um estágio inicial. Eu não sei até que ponto eu vou querer detalhar o desenho. Eu nunca sei, na verdade. A não ser quando eu tenho um propósito claro para o desenho. Quando é exercício, quando é alguma coisa sem compromisso, eu nunca sei. Então, ele tem olhos de seriedade, né? Mas ele não está com medo, não está desesperado. Isso é importante. Fazer o personagem enfrentar esse desafio. Esse personagem enfrenta o desafio de uma maneira mais corajosa. Eu pensei, eu não sei se eu cheguei a falar no outro episódio, mas eu pensei naqueles cargueiros voadores que passam ali por vereda dos mercadores. Eu já mencionei esses cargueiros várias vezes nas histórias. De repente, isso aqui pode se passar no interior de um deles. E aí nós temos uma gravidade porque ele pode estar caindo, né? Seria o suficiente para o personagem se apavorar, mas ele não vai. Ele está parecendo, sabe quem? O Mario. Olhando assim, parece uma versão realista do Mario. Do jogo, né? Daqui a pouquinho a gente mexe. De repente na cor, não sei. Vamos ver. Porque por coincidência ele tem o chapeuzinho vermelho
A roupa vermelha, o bigode. É meio bochechudinho, né? Depois a gente lida com isso. E aqui ele também é mais bochechudo do que deveria também. Vai ser tão bochechudo assim. Sobrancelha do lado de cá. Aos pouquinhos o nosso personagem vai aparecendo. Deixa eu puxar aqui um pouquinho de sombra. Essa viga tá bem em cima dele aqui. Como eu sempre faço, eu fico invertendo o desenho para refrescar a visão, né? Porque às vezes a gente fica muito tempo olhando o desenho e algum problema passa despercebido. Isso aqui tá exagerado, né? Tanto a bochecha quanto a sobrancelha ali não precisam ser tão pronunciadas assim. Por aqui. Melhorou. Mas ainda parece o Mario. Bom. Vou descer aqui um pouquinho. Esse braço está passando por cima do rosto dele. Aqui. Nossa, o bíceps está completamente fora do lugar. Começa aqui. E aqui é o ombro. Vamos mexer nisso. Vou definir melhor. Então, faz uma bolinha aqui. Claro que ele está com uma roupa mais larga, então a gente não precisa ser tão preciso assim. Na definição muscular. Agora devagarzinho o esboço vai sumindo. Eu adoro essa etapa, né? A gente vai tirando o esboço devagarzinho e dando forma. O personagem vai aparecendo. Nosso Mario Steampunk. Aqui nós temos sombra. Aqui temos uma dobra da roupa. Aqui é a sombra também. A mão dele precisa ser revista, né? Vamos pegar uma cor ainda mais escura. Terminar de definir os detalhes. Eu estou trabalhando bem ali na região do rosto e a pose ali do personagem na parte superior, que isso vai me ajudar a definir o restante.
Além de a gente ficar mais animado também, né? Quando essa parte está mais definida, a gente já se empolga para terminar a ilustração. Isso vai variar muito. Tem vezes que eu gosto de trabalhar de maneira holística, assim, no geral, né? Mexo toda uma etapa no desenho, depois né? Passo para a segunda etapa no desenho todo e fica todo o desenho no mesmo estágio. E às vezes não. Às vezes eu paro numa parte, trabalho bastante ali, depois eu vou para outra. Não tem fórmula, né? Não tem o jeito certo. Isso é muito bom. Se alguém estiver aprendendo a fazer arte, qualquer que seja, que estudar as fórmulas e ficar só preso às fórmulas o tempo inteiro, para mim, não funciona. Existem princípios, existem técnicas que facilitam a vida. Mas quem vai dizer o que é certo e o que é errado para alguém na hora de trabalhar? Vamos aumentar o brilho agora. Aumentar agora artificialmente, sair um pouquinho da paleta. Peraí, vou pegar um tom aqui. De novo. E agora vamos clarear ele um pouquinho mais. Eu não quero branco, eu quero alguma coisa próxima do branco, assim. E aumentar a opacidade. Ainda não está claro o suficiente. Também a imagem ainda não está claro o suficiente. Não tem o contraste suficiente para ela. A gente ainda tem pouco contraste, ele ainda vai ficar, o escuro vai ser ainda mais escuro e o claro, né, vai aparecer mais. Muitas vezes a gente quer trabalhar o brilho, falar como é que os pintores fazem o brilho, né? Fica aquele brilho tão intenso nas imagens e tudo. É porque tem sombra, porque eles sabem trabalhar com a sombra. Por isso que o brilho aparece. Você não consegue representar, por exemplo, fogo numa imagem se não tem um fundo escurecido, né? O fogo no fundo claro ele não aparece. A nariz dele ainda precisa de bastante trabalho, né? Essa aqui é a dobrinha do chapéu. Bigode. Queixinho aqui mais preeminente, o lábio. E é um personagem experiente, né? Ele tem idade. É rústico, assim. Não tem muito refinamento na sua vida. Ao contrário do nosso bardo, de repente, né? Que pode ser um personagem mais sofisticado, acostumado a frequentar ambientes finos.
Depois eu vou vir suavizando, né? Eu gosto de suavizar até certo ponto, porque as pinceladas aparentes, para mim, são um charme no desenho, né? Dão uma graça. E até deixar claro para quem está olhando que a intenção realmente é um desenho mais despojado, né? Uma coisa mais conceitual e não muito lapidada. Mas ele está aparecendo. E é aquele truque simples, né? Do lado de uma forma clara, tem que entrar uma mais escura, e vice-versa. É assim que a gente consegue fazer o desenho saltar quando ele não tem contorno. Vou passar para a sombra de novo. E dessa vez eu vou fazer igual que eu fiz com brilho, tentar intensificá-lo um pouquinho mais aqui agora artificialmente, sem ir na paleta. Pronto. Aqui nós temos a sombra do braço. Aqui a gente tem um pouquinho de sombra, porque o rosto dele... Essa parte do rosto dele faz sombra aqui no começo do bíceps, mas o braço está na frente, que é bem complicado de fazer. Aqui a sombra. Depois eu vejo os detalhes da roupa, as dobras e tudo. Só estou marcando mesmo. Aqui nós temos uma sombra mais intensa. Que é o lado oposto. Deixa eu mesclar aqui o fundo com o meu rascunho. Para poder trabalhar melhor a parte do cabelo ali que eu fiz antes. Pronto. Tem hora que a gente quase contorna. A gente sugere o formato. Mas a ideia não é fazer um contorno. Então, se nós temos luz aqui, nós temos sombra do lado oposto. O nariz ele termina um pouquinho antes do que eu fiz aqui, mas o nariz vai ser todo modelado depois. Um pouquinho mais de luz. A boca termina antes. Aqui. Isso.
Beleza. Os olhos eu vou deixar por enquanto só marcados ali, que eu não sei ainda a cor dos olhos dele. Não sei o que vai ficar melhor. Eu vou deixar só sugerido por enquanto. Depois eu volto aqui. O nariz, quando a gente não tem contorno, ele é uma das estruturas mais difíceis de você definir. Ele tem vários planos, né? Ele é na frente, ele é dos lados também. Então, para você achar o formato dele bonitinho, sem fazer um contorno, é difícil. Pelo menos para mim. Estou gostando, está tendo uma atmosfera dramática, né? A gente tem a figura central aqui, uma iluminação bem intensa. Praticamente a gente não vê o tom da pele dele, né? Porque ele está sendo banhado muito de perto por essa luz e ela meio que tinge a pele como um todo. Agora eu vou dar uma transparência aqui. Vou mergulhar esse lado dele numa sombra. Sim. Só para dar um efeito de profundidade maior. Aqui. Isso. Vamos pegar o tom mais escurinho, fazer a mesma coisa. Vamos acabar fazendo para cá também. Aqui, aqui. Agora que a gente já meio que iniciou o rosto, a gente já tem as tonalidades, vamos trabalhar um pouquinho mais no corpo. Não precisa tanto agora dar tanto empenho quanto eu dei no rosto, né? É só pra gente ver como é que a figura vai se destacar. Então, sombra.
luz. De repente eu quero alguma coisa em primeiro plano aqui. Um detalhe, só para a perna dele não acabar aqui do nada. Pode ter fumaça ou alguma coisa quebrada, caída aqui na frente. Acho que pode ser interessante. Quando a gente tem uma luz tão intensa assim, isso resolve bastante coisa pra gente. Porque aqui, ó, a gente não precisa se preocupar muito. E aí a gente vai com a sombra para poder enfatizar um pouco mais. Então o colete faz sombra na blusa, a blusa faz sombra na calça. E é claro, onde a gente tem a luz mais intensa, sempre que possível a gente coloca uma sombra intensa também para poder dar mais destaque para essa luz. E é claro que depois ainda tem a luz que se reflete, né? Até aqui ela está diretamente no personagem. Mas existe o reflexo dessa luz que bate em outros lugares. Né? Tipo, desse lado tem luz refletida, aqui tem luz refletida. Isso é uma coisa que depois a gente trabalha. Então, outro braço dele aqui. Como contraste, se a parte de lá do personagem está bem iluminada, aqui a gente tem praticamente sombra pura. Tem que ver essa golinha também, essa gola não, essa manga, né? Por enquanto só tem 2 retângulos. E aí braço e mão já é caso à parte. Então aqui a gente tem o fecho do colete. Desse lado é sombra. E do outro lado mesma coisa os botões. Claro que esse jogo de luz e sombra vai ser mais sutil depois. Aqui.
Um truque também é esse, né? Você vai no contorno, no limite do objeto, do elemento, e aí você vem suavizando para dentro ou para fora. Que aí você acaba não tendo contorno, mas você consegue uma diferenciação dos elementos. Em tese é mais fácil quando a gente tem uma line art, né? Tem muito artista que gosta de fazer a line art, aquele contorninho bonitinho em volta de tudo. Eu, além de não gostar muito desse estilo, a minha line art não é tão boa. Então eu não, sempre que eu posso, eu evito fazer contornos nos desenhos. E quando eu faço do meu estilo, que é um contorno mais despojado, mais esboçado. Bom, então essa parte superior do nosso personagem aqui já está bem encaminhada. Eu vou vir agora suavizando, só para ter uma noção do que eu estou fazendo. E é claro, ainda tem que voltar e refazer isso várias vezes, porque a tonalidade não é essa ainda. Ele está bem clarinho. Eu quero uma imagem mais viva, não umas cores não tão lavadas assim. Então vamos dar uma manchadinha aqui. Depois tem que ver se ele ainda parece o Mario. Eu acho que ele ainda parece o Mario. Talvez enfatizar um pouquinho mais o magenta aqui da blusa, né? Eu não queria tirar o bigode, mas ficou legal. O fundo aqui tem que ser numa tonalidade bem diferente desse amarelo. Para poder destacar a silhueta do personagem. Esse tom assim, ó, um alaranjado. Esse alaranjado mais morto, né? Deve funcionar. Vou até dar uma esticadinha nele. Só para ver como fica. E aos pouquinhos o meu azul do contorno do esboço vai sumindo. Vai mesclando com a tinta. Vai formando um contorno ali, um detalhe que não tinha. Fica por causa dele.
Tem gente que gosta de apagar o esboço totalmente, né? Fazendo uma camada separada e depois eliminar ele do desenho. Ou pintar por cima totalmente, né? Eu não gosto de tirar totalmente o esboço, não. Se ficar um contorninho aqui e ali, um risquinho azul aqui e ali, eu acho que fica legal. Mas eu pretendo tratar a luminosidade geral dessa imagem depois, então esse azul vai virar outra coisa, né? Os borrõezinhos de azul que ficarem, eles vão acabar virando outra coisa. Que eu tenho que ver porque o braço faz sombra aqui no colete. Ó. Vou dar uma apagadinha por enquanto. Essa parte aqui eu não tô tô borrando, mas eu tô mais empurrando as tintas, né? Dá uma suavizada. A gente vai deixando as formas mais definidas. Que de repente cabe alguma coisa, né? Depois eu vou ver um detalhe, um rasgo, né? Ou uma capa rasgada, não sei. Alguma coisa que ele esteja levando nas costas, de repente. Senão fica muito desinteressante. Toda essa parte aqui clara, mais ou menos no centro do desenho, sem nenhum detalhe, né? Então é bom pensar ali alguma coisa mais adiante. Mas eu não sei, eu gostei da ideia dele ser o antagonista do bardo. E eu não penso nem um ser o vilão, outro ser o herói, não. Eles podem ser só pessoas que estão divergindo sobre alguma coisa. Não precisa ser do mal e outro do bem, como se diz, né? Eles podem estar atrás da mesma coisa, ou não sei, em lados opostos de alguma briga. Tem muitas possibilidades. Como toda essa parte de world build eu faço como exercício, né? Então eu gosto de explorar coisas além do óbvio e além do que vai ser mais fácil de resolver. Mas já temos ali por volta de quase 1 hora, né? De sessão. Tiramos do esboço essa parte central do personagem aqui. Definimos uma tonalidade. Tá ficando interessante. Como eu falei, tem muita coisa para a gente definir ainda. Eu estou gostando de trabalhar com essa fonte de luz ali mais intensa no cantinho. Mas a gente continua no episódio que vem. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.